Olá pessoal, então nessa aula eu vou mostrar alguns comandos de criação e manipulação de arquivos. O primeiro comando que eu vou mostrar para vocês é o touch. O que faz o touch? Ele modifica o timestamp de um arquivo. O timestamp é a data da última modificação que o arquivo teve. Por exemplo, aqui eu tenho vou usar um parâmetro aqui do ls para ver o timestamp do último timestamp do arquivo texto1. Aqui esqueci do menos aqui. Então ele mostra o usuário, o dono, o grupo e aqui a última data de modificação. No caso foi às 16 horas e 22 minutos. Se caso, vou dar um catch aqui para vocês verem que o texto 1 ele tem a seguinte frase: este é o texto 1. Se der um touch nele, texto 1, o que vai acontecer? Quando eu der um ls -al texto 1, ele vai ter a data, a última data modificada. Então ele serve para isso, praticamente. Ele também tem uma outra opção que serve para criar um novo arquivo. Então, por exemplo, se eu der um touch texto não existe, texto 3, vou colocar, esse texto não existe no meu diretório. Vou apertar Enter e eu vou dar um catch nele. Ele criou um texto 3 sem nada dentro dele. Não tem nada, ele é só um arquivo normal. Também tem um outro arquivo, um outro comando bastante interessante para criação de arquivos, é o makedir, mkdir. Ele é uma abreviatura de makedir, no caso. Então serve para, como o nome já diz, ele cria um diretório. Por exemplo, eu quero criar um diretório dentro da minha pasta. Eu estou dentro do meu home, lá, Home Ronaldo. Eu quero criar um diretório chamado test aqui. Esse diretório não existe. Quando eu apertar Enter, na verdade ele existe. Então, vou criar um teste de... Isso, não existe. Agora se eu der um ls, se der um cd aqui, testdir, olha, ele já reconhece isso como um diretório. Então, vou entrar aqui dentro da ls, não aparece nada. Então, ele serve praticamente para criar diretórios. Você pode, por exemplo, se você der um ldir, um mkdir, dentro de uma pasta aqui, vou colocar aqui teste e 2. Vocês podem ver que o que eu fiz? Eu vou criar uma pasta dentro da pasta que eu criei, só que eu não criei essa pasta teste aqui. Eu vou criar essa pasta 3 dentro dessa pasta teste, o que não vai dar certo, porque não foi encontrado essa pasta teste aqui dentro da pasta testdir. Então você pode fazer o seguinte: ou você cria a pasta teste lá, cria a pasta teste, depois a pasta 3, ou você pode fazer o seguinte, como vocês viram, tem uma pasta dentro da outra. Só que, por exemplo, se eu quiser construir todas de uma vez só, por exemplo, vou colocar aqui teste 2, teste 3. Essa pasta teste 2 aqui não existe dentro da pasta testdir. Eu posso fazer que todas as pastas que eu coloquei no patch sejam criadas com o parâmetro "-p". Então ela vai criar essa pasta test2 e depois essa pasta test3. Se apertar Enter aqui, ele vai criar. Agora se eu entrar dentro da pasta testdir, então ls, ele criou a pasta test2. Vou dar já um ls test2 e ele tem a test3 dentro dela. Então é bem interessante para vocês criarem arquivos sem ter que precisar ficar criando todos eles um diretório de cada vez. Outro
comando bastante importante é o cp. Ele serve para copiar arquivos. Então, por exemplo, eu tenho aquele meu arquivo lá, texto 1. Eu quero copiar esse texto para a pasta lá, testdir. Então, só faço isso. cp, o nome do arquivo que eu quero copiar e o local onde eu quero copiar ele. No caso aqui vai ser o testdir. Se eu dar um ls testdir, ele vai mostrar ali o meu arquivinho texto1 que eu copiei do meu home. Então ele é bem interessante. No caso, por exemplo, se eu quiser preservar o timestamp de um arquivo, mesmo copiando ele, posso fazer o seguinte. Eu tenho aqui, você pode dar um ls -a l texto 2. Ó, o timestamp dele é 15:54. Eu quero copiar ele para dentro da pasta testdir, só que eu quero preservar esse timestamp. Então, como que eu faço isso? Eu dou um cp -a. Esse é o parâmetro que vai fazer a preservação do timestamp. Eu vou copiar texto 2 dentro da pasta testdir. Agora eu vou dar um ls testdir dentro desse diretório e ele vai mostrar o mesmo timestamp que ele tinha antes. Também posso fazer o seguinte, copiar uma pasta inteira. Só que quando você dá um comando, por exemplo, testdir, vou copiar para dentro da minha pasta downloads. Eu sei que não vai dar certo isso. O que ele faz? Ele diz que não dá certo porque é um diretório. Então como que você faz para dar certo essa cópia? Você deve usar o parâmetro "-r" maiúsculo, que ele vai copiar recursivamente esse diretório, ou seja, tudo que tem dentro dele ele vai copiar e vai mandar para essa pasta downloads. Você também pode usar o comando "-p" para um arquivo ou para um diretório. O que esse parâmetro "-p" vai fazer? Ele vai preservar tanto o timestamp do arquivo ou diretório, como as permissões desse arquivo ou diretório. Então você pode fazer aqui, por exemplo, um "R maiúsculo P", e o que ele vai fazer? Ele vai copiar todo esse diretório, todos os arquivos que estão dentro dele, vai preservar as permissões dele e vai mandar para o download. Então, alguns parâmetros interessantes do cp. Outro comando bastante interessante para manipulação de arquivos é o mv. O mv ele serve para mover alguma coisa de um lugar para o outro, por exemplo, um arquivo ou um texto. Então é bem simples, você coloca o nome do arquivo ou diretório, por exemplo, texto 1, e o lugar que você quer. Também você pode fazer isso com diretórios, só que daí já tem o mvdir. Não, no caso você pode usar o "-r" também, que ele vai mover recursivamente o diretório. Então é bem interessante. Outra função também do mv é renomear arquivos. Por exemplo, aqui eu tenho texto 1, texto 1, eu quero renomear ele para texto renomeado. Então, quando eu fizer isso, tem um cat aqui no texto renomeado, ele vai ser o mesmo texto 1 lá que eu tinha anteriormente. Então, ele serve também para isso, para você renomear arquivos. E você pode fazer isso com todos aqueles parâmetros lá que eu coloquei, por exemplo, no main page de cada um deles tem todos os parâmetros que você pode utilizar com cada comando. Então, vale a pena dar uma olhadinha neles, e para você ver que tem várias formas de você fazer a mesma coisa com vários comandos. Então é isso, pessoal, até a próxima.